Amados, sem mais delongas, por gentileza, abra as vossas Bíblias comigo. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 19 ao verso 30. Filipenses, capítulo 1, verso 19 ao verso de número 30. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriares em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimados pelos adversários, pois o que era para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo, e não somente crer nele. Pois tendo o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora o ouvis, que é o meu. Louvado seja Deus. Queridos, essa carta, Paulo, os irmãos já conhecem muito essa carta de Filipenses, uma carta muito bem explanada, já pregada. Sabemos que Paulo provavelmente está escrevendo essa carta da prisão de Roma. Há sempre uma questão, uma dúvida, se Paulo escreve de Éfeso ou de Roma, essa carta, mas provavelmente é mais aceita como carta da prisão. E Paulo está escrevendo essa carta com a finalidade de alegrar aquela igreja. O tema dela é alegria, e sempre Paulo está associando ela com a volta do Senhor. Você vai encontrar isso em vários capítulos, Paulo sempre associando a volta de Cristo, a alegria do cristão com a volta do Senhor. Mas aí no capítulo 1, que lemos aqui, Paulo começa escrevendo, relatando aos irmãos a sua situação. Se os irmãos começarem a ler lá do capítulo 1, Paulo começa a lembrar, vai dizer que dá graças aos irmãos por tudo que aconteceu na sua chegada à Macedônia, aquele texto lá de Atos 16, desde a sua prisão, como a conversão de Lídia, e Paulo lembra tudo isso. Ele agradece a Deus por isso. No verso 5, ele agradece aos irmãos pela cooperação no Evangelho, por ser uma igreja que adotou Paulo na missão. Paulo também faz menção da obra que Cristo vai ajudar aquela igreja até o fim. E ele, no verso 12 em diante, ele começa a certificar do seu estado, de como ele está na prisão, das lutas que ele tem passado, do que aquilo contribuiu para o Evangelho. Fala também de alguns cristãos que estão pregando a Cristo por inveja, e isso é muito forte, porque Paulo não diz que é judeu, Paulo não diz que é falsos profetas, Paulo diz que são pessoas que estão pregando Cristo. Se prega Cristo, prega o Evangelho verdadeiro, mas Paulo diz que é com má intenção. E aí eu me preocupo e pergunto e começo a analisar, é possível falar de Jesus, pregar Jesus, mas com motivações erradas, sem amar a Jesus? Isso é preocupante. E Paulo, que ele termina
falando que tudo isso importa para que o nome de Deus seja glorificado. Aí no verso 19 que agora lemos, Paulo vai expressar o desejo que ele tem de sair dali e rever os irmãos. Lembre-se, Paulo está preso, Atos 28 finaliza isso. E Paulo está preso, mas ele tem ele expressa uma confiança na vontade de Deus. Paulo está convicto de que a sua obra, que a obra do Senhor irá continuar. Por isso que o nosso tema é: o que importa para o discípulo de Cristo é cumprir a missão de Deus. E Paulo está convicto disso, que na sua vida o que importa é isso. E aqui acompanhe comigo agora, amados. O primeiro ponto, Paulo expressa confiança na vontade de Deus, que vai do verso 19 a 26. Veja o que ele diz no verso 19. Porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Paulo tem esperança de sair da prisão, amados, e crê nisso. Através de quê? Da oração da igreja. Primeira coisa que Paulo cita no verso 19, ele tem convicção, porque ele crê, e ele vai dizer isso, por as vossas orações. Paulo era um homem que cria fielmente no poder da oração. Certamente Paulo ouviu falar de como Deus livrou Pedro da prisão. Então ele está escrevendo naquela igreja dizendo: olha, eu estou convicto no meu coração que se Deus quiser, através das vossas orações, eu serei liberto. Agora pense comigo, amado, se um homem como Paulo confiava em oração, orava e pedia oração, por que eu e você insistimos em viver uma vida sem oração? Veja comigo, por gentileza, Efésios, capítulo 6, verso 17 e verso 18. Projeta para nós aí, por favor, Samuel. Ou Gui. Efésios, capítulo 6, versos 17 e 18, ele diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí Paulo diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com interpretez, fazer conhecido o ministério do Evangelho. Irmão, você percebe isso? Paulo diz: ore por mim para que me seja dada a ousadia de pregar. Eu sou carente de oração, eu preciso da oração, para que o Senhor me abra portas. Então Paulo está convicto daquela igreja, que aquela igreja orar, o Senhor irá atender. E isso, amados, falta aqui lembrar aquilo que todos nós já sabemos, que uma igreja ela não vive sem uma vida de oração. E isso tem sido tão pregado ultimamente, mas tão pouco praticado. E Paulo está convicto disso. Olha, ele diz: olha, eu sei que isso vai acontecer. Romanos 15, 30 ao 32. Voltando falando sobre oração. Romanos 15, 30 ao 32. Olha como Paulo dependia de oração. Rogo-os, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis comigo nas orações a Deus ao meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que esse meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. Paulo está orando à igreja: ao Deus de paz seja com todos vós, amém. Paulo está orando, pedindo à igreja que o quê? Que o ajude nessa caminhada cristã. Isso, amados, não é vergonha, então, de eu e você pedirmos orações uns aos outros. Veja, que lute comigo. A vida cristã é uma luta, e ninguém vence ela sozinho. Mas muitas vezes somos egoístas demais para dizer que, irmão, precisamos de oração. Por quê? Porque nos achamos muito autossuficientes. Não, ore por mim.
Também não seja o crente 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas por mim, você não orar. Mas a igreja precisa dessa comunhão. Oração, irmão, é a chave da vitória do cristão. Isso não é clichê pentecostal, é bíblico. Veja, Paulo está dizendo isso. Mas muitas vezes nós, teólogos reformados, igreja reformada, por dizer assim, eu acredito na soberania de Deus, Deus faz tudo. A gente muitas vezes leva uma vida cristã relaxada. Então, querido, não só peça oração, se envolva em oração, gaste tempo orando pelos seus irmãos. Ore uns pelos outros. Mas Paulo também está velho, ele diz, olha, pela oração redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa, verso 20, esperança de que em nada serei envergonhado, antes com todos a ousadia, como também sempre agora será Cristo engrandecido. Ou seja, amados, mas Paulo também estava tranquilo. Caso fosse a hora da sua partida, ele sabia que estar com Cristo era muito melhor. Veja, Paulo está orando para sair, mas também ele está tranquilo, caso fosse a hora de morrer. Paulo não determina, Paulo não exige, não decreta. Paulo diz, olha, eu estou tranquilo, contanto que Cristo seja engrandecido, tanto pela minha vida, como pela minha morte. Olha a convicção de Paulo no Senhor. Irmãos, o texto não expressa que Paulo tinha um desejo mórbido, ou seja, que Paulo era uma pessoa doente ou depressiva que vivia desejando a morte. Pelo contrário, apenas reconhecia que o mais importante era anunciar a vinda do reino de Deus. Se a sua morte significasse que esse reino avançaria, então morrer para ele estava tudo bem. Paulo está dizendo, olha, se Deus me libertar, eu vou fazer a obra. Mas se eu morrer e isso trazer contribuição, avanço para o Evangelho, melhor ainda. Quantos de nós teríamos esse pensamento hoje, dizer assim, Senhor, se morrer, se a minha morte hoje trouxer 15 almas para o Senhor, pode me matar. Parece meio doentio, né? Parece meio louco. Mas Paulo está dizendo, olha, veja o verso 20, vou ler de novo. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre tendo agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo está tranquilo com isso. Ele está com medo de morrer. Olhando para esse pensamento de Paulo, amados, o que significa a morte para o cristão? Paulo, no verso 21, ele diz que é lucro. Morrer para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Mas o que é lucro? O que a morte significa hoje para mim e você? Haja visto, amados, que o cristão ele não pode ter medo da morte. A gente pode ter receio de como morrer. Eu tenho alguns receios. Se o Senhor me der 85 anos de idade, com saúde, bem da mente, comendo bem, morrer tranquilo, velhinho, maravilha. Agora morrer doente, essas coisas não. Mas morrer todos vamos. Mas ficar com medo, se angustiar, ficar desesperado porque vai morrer, algo está de errado na sua vida. Porque veja só, por que para Paulo morrer é lucro? Primeiro, a morte é lucro porque é um descanso das fadigas. Veja Apocalipse 14, 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia, deixa eu me colocar, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e das suas obras, e as suas obras que o seguiam. Morrer para o cristão é descansar. O trabalho é pesado, a obra do Senhor não é fácil, a vida aqui é cansativa, mas para o cristão é lucro, porque é um descanso em Deus. Por isso que nós não podemos ficar angustiados com a morte.
Lógico, eu não estou dizendo que você tem que dizer assim, eu quero morrer, eu quero morrer. Paulo não está dizendo isso. Paulo está convicto de que se chegar a hora, é lucro. Se Deus quiser que seja agora, é lucro porque, segundo, a morte é lucro porque morrer para o cristão é ir para o seio de Abraão. Lucas 16, 22, diz o seguinte: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Quando um cristão morre, seu corpo desce ao pó, mas seu espírito volta para Deus. Não foi isso que ele disse lá em Lucas, capítulo 23, 47, Jesus falou para o ladrão: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo, aonde? No paraíso. Morrer é estar na casa do Pai. Por isso que Paulo está dizendo que é lucro. Terceiro, porque a morte é lucro, porque ela é preciosa à vista dos olhos do Senhor. Salmo 116, verso 15. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Por quê, irmão? Porque ele vai descansar, estar na presença de Deus. A gente tem um costume, quando morre alguém, e a gente diz assim: descansou. Não é? Fulano morreu, estava sofrendo, descansou. Aí eu pergunto: será? Será que ele descansou? Por quê, irmão? Porque se o crente que morre vai para o céu, aquele que não tem Cristo vai para onde? Vai para o inferno. Hebreus 11, 27, 9, 27. Ao crente está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o quê? Ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois o juízo. Veja, se o Lázaro foi para o seio de Abraão, o rico foi para onde? Para o Hades. E ele não foi porque é rico, ele foi porque ele rejeitou Cristo. Está lá no texto, quando ele diz: pai Abraão, manda Lázaro ir lá na minha casa, falar para os meus que não vinham para cá. Ele diz: não, ele tem Moisés e os profetas, ele tem as sagradas escrituras, que eles leiam, que eles ouçam e que eles pratiquem. Então, queridos, não há meio termo. Você que está nos vendo pela internet, não existe purgatório, não existe reencarnação, o que existe é céu e inferno, e se você não tem Cristo, você vai para o inferno. É isso que a Bíblia nos diz. Ou vamos dizer diferente? Se para o cristão morrer é descanso, para o ímpio é morrer em tormento. Aí, refletimos como está a nossa vida com Cristo. Sabe que não existe em cima do muro. Ou você é cristão, ou você não é. Para seguirmos adiante. Se você morrer, você vai para onde hoje? Cristo venceu a morte e triunfou sobre ela. A morte jamais nos separa de Deus. Agora a morte dos santos é preciosa a Deus porque o Senhor venceu por nós. Lá em Mateus 25, 34, amados, ele diz assim: no final o Senhor dirá aos que estiverem à direita: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse é o reino que espera para os cristãos. Por isso que Paulo diz que morrer é lucro. Que morrer é bom. Não é ruim. Morrer, morreu, acabou. Não, irmão, morrer segue a vida. Uma vida melhor ou pior. Terceiro ponto. Se Paulo entende que pode ser liberto ou pode ser preso, mas ele fala o seguinte: se eu ficar vivo, ele entende que dará benefícios para a igreja. Veja comigo do verso 22 ao verso 26. Paulo diz: entretanto, veja, ele finaliza, né? Porque se eu não for liberto, porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Ok. Mas se eu for liberto, então, entretanto, se o viver na carne traz frutos para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado eu estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, eu estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós,
para o vosso progresso e vossa fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriares em Jesus Cristo. Veja, queridos, Paulo não está dizendo assim, olha, eu quero ficar, porque eu quero chegar a comprar uma casinha lá na beira do rio, botar um pijama e ir pescar. Não, Paulo está dizendo, para que o meu trabalho continue dando frutos. Queridos, não existe aposentadoria no reino de Deus. Aposentadoria é bom, né, irmão? Quem já aposentou sabe que está com dinheirinho guardado. Mas no reino não existe aposentadoria. Quando você trabalha até o fim da sua vida para o Cristo, você pode aposentar do seu trabalho, mas a sua vida continua. O viver que Paulo deseja, amados, não era o viver só por viver, mas viver segundo Cristo. Isto é, o viver na expectativa de se empenhar na missão que o Senhor lhe concedeu. Paulo não quer viver só por viver. Paulo diz, não, eu quero fazer algo que venha trazer frutos. Querido, é triste ver que tem cristãos que no reino de Deus ele vive só por viver. Não quer fazer nada. Não quer ajudar. E o miserável ainda critica quem faz. Pelo amor de Jesus Cristo. Tem que fazer, irmão. Não existe. Você foi chamado para gastar a sua vida no reino. Tem uma frase muito linda, num trecho da biografia de David Brainerd, que diz o seguinte, eles escreveram na sua biografia, e David Brainerd relatou o seguinte, completo 25 anos de idade hoje, dói-me a alma ao pensar que vivi tão pouco para a glória de Deus. Ele diz, eu estou completando 25 anos de idade, estou angustiado, porque eu tenho vivido tão pouco para a glória de Deus. David Brainerd, amados, morre aos 29 anos de idade. Quem escreve a sua biografia é Jonathan Eduardo, e diz que ele fez mais no seu pouco tempo de ministério do que qualquer homem faria em 70 anos de trabalho. Viveu para a glória de Deus. Gastou a sua vida. Andava pelas florestas, debaixo de chuva, sol. Eu não estou dizendo que você vai andar num cavalo agora e sair no meio do mundo. Não, mas viveu para a glória de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Eu não quero viver uma vida cristã só por viver. Eu quero viver para que dê frutos. Quais os frutos que você tem produzido, querido? Quais os frutos que eu tenho produzido? Se o Senhor pedir prestação de conta hoje daquilo que nos foi dado, o que você tem para apresentar? Paulo está dizendo, eu não quero viver só por viver, eu quero viver para que dê fruto, para que a glória de Deus seja manifestada. É isso que a igreja tem que fazer. Nem todos serão pastores, nem todos serão presbíteros, nem todos serão diáconos, mas todos têm algo para fazer no reino de Deus. Todos. Parábola dos talentos. Se você está com raiva, vai falar com o dono que escreveu a parábola. A um foi dado 1, 3 e 5. A cada um segundo a sua capacidade. Se Deus lhe deu algo, é porque você tem capacidade de fazer. Ele não lhe colocaria em situações que você seria envergonhado e não teria capacidade. Então não deixe que o diabo fale aos seus ouvidos, dizendo, olha, você não é ninguém, você não tem capacidade, você não tem dons e talentos. Mentira, você tem dons e talentos dados por Deus, que são úteis no reino e que produzirão grandes frutos quando forem exercitados. Paulo está dizendo isso, olha, contudo que aumente, por isso eu tenho motivo de gloriar em Cristo. E agora, queridos, a segunda parte do texto, Paulo passa para demonstrar sobre a sua vida, o desejo de ficar, e vai falar de um assunto que ele vai trabalhar depois no capítulo 3, verso 20. Paulo passa a falar sobre o viver cristão, sobre a unidade da igreja. Veja comigo, vai estar lá no verso 27 a 30. Olha o que é que Paulo diz. Ele encerra. Vou ler só o 26 para você entender. A fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriares em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Ok. Estou com vocês. Vamos em frente. A vida cristã continua.
Mas como é que a gente vive, Paulo? Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Veja, amados, Paulo diz assim, vivei de modo digno. A igreja de Filipos estava sofrendo com ataques internos, havia uma divisão lá dentro. Paulo trata isso capítulo 3, capítulo 4. Havia racha na igreja e havia ataques externos. E Paulo está dizendo agora, olha, vocês devem viver de modo digno. E como é este viver de modo digno? Em um só espírito, em uma só alma. A palavra viver, no original, ela quer dizer portai-vos. A ideia aqui de Paulo é de cidadania. Exerça sua cidadania. Que cidadania? Cidadania celestial. Viva como um cidadão do reino dos céus neste mundo. É isso que Paulo está dizendo à igreja. Vocês têm uma cidadania nos céus, então viva como cidadãos dos céus neste mundo. Em uma só unidade, em um só espírito. Não pode, amados, uma igreja caminhar com divisões, com pessoas que não se toleram, com pessoas que não comungam da mesma fé. Eu sei que não é fácil, irmão, viver em comunidade. Cada um tem seu pensamento, sua cultura, sua criação, mas tudo isso tem que convergir em Cristo. E é isso que Paulo está dizendo. Porque Jesus diz, todo reino dividido não permanecerá. Vivam em um só amor, em um só espírito, em uma só alma. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 1,10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja divisão entre vós. Antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Vocês devem viver unidos. Amados, nós estamos chegando num período muito complicado no nosso Brasil. E que, infelizmente, aqui eu acho que não, mas no Nordeste acontece muito. Política. Irmão, divide demais. Família, divide igreja. Pessoas com seus partidarismos, com as suas escolhas. Eu não estou dizendo que você não tem seu candidato para votar, mas isso, amados, é da porta para fora. Aqui é todos os irmãos em Cristo. Está entendendo? Não pode haver isso. Divisões. A igreja de Filipe estava passando isso e Paulo diz, olha, isso não é atitude de cidadão do reino de Deus. Eu posso não concordar com algumas atitudes do Ed ou do Bruno, mas eu não posso viver indiferentes com eles. Aqui dentro, você se relaciona bem com todo mundo, tudo jóia para você. Você não tem raiva de ninguém aqui dentro. Ou é só aquela pessoa, não, eu amo fulano, mas ele lá e eu cá. Não dá para ser assim, amados. A fé que abraçamos precisa moldar o nosso caráter. A vida cristã, já disse alguém, a vida cristã é o quinto evangelho. A página da Bíblia que o povo mais lê é o seu testemunho. Como nós temos refletido isso? Precisamos viver, amados, de um modo digno, para não sermos causa de tropeço para os mais fracos. Precisamos viver de um modo digno, para não baratearmos o evangelho que abraçamos. Não para negociar a nossa fé. A igreja precisa viver de um modo digno, sabendo quem ela é. Eu falava isso, amados, lá em Iracemápolis. E vou falar aqui porque está online e Deus abençoe. Coisas erradas que a igreja brasileira tem feito. Isso é triste, vergonhoso. Colocam políticos no púlpito. Independente do partido, irmão, direita ou esquerda, não é vergonhoso. E ainda faz o cara tomar santa ceia, banalizando o sacramento.
Que evangelho é esse? Isso é baratear o evangelho, é negociar o evangelho. Tem uma igreja da denominação que eu nasci, lá no Nordeste, que nessa cidade lá, ela é conhecida, a igreja é conhecida como o curral do partido Tchau. Como é o nome daquela igreja? A igreja do partido tal. Como se prega um evangelho desse? Quando a igreja é conhecida pelo partido que ela abraça, é vergonhoso. Conheço o pastor de lá, amigo meu, mas é uma vergonha. A igreja é conhecida como a igreja que abraça o partido. Isso não é evangelho. Evangelho é para falar de Cristo, salvação, condenação. Você é um cidadão brasileiro, fale, defenda o que você quiser, mas a igreja não pode se posicionar. Não podemos baratear o evangelho. Pelo contrário, veja o que Paulo diz. Outro ponto, Paulo chama a atenção. Lutando pela fé. Paulo não fala em pegar em armas, mas a luta é pela verdade, pela sã doutrina, contra o pecado, contra as heresias, contra tudo aquilo que tenta minar a nossa fé. A igreja precisa ter zelo pela doutrina do evangelho. Precisamos ter zelo pelo cristianismo que carregamos. É isso que Paulo está dizendo para eles: olha, vocês devem viver unidos. Unidos, por quê, irmão? Pela fé. Por quê? Aí Paulo vai dizer no verso 28. Tudo isso Paulo fala com um único objetivo, amados. E que em nada estejais tímido pelos adversários, pois o que é para eles prova de evidência de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente crer nele. Pois tende visto o mesmo combate que viste em mim. Paulo está exortando a eles a trabalharem unidos para enfrentarem os adversários sem temor, sabendo que o padecimento de Cristo é uma honra. Queridos, está unido para que no dia das aflições, dos combates, estejamos de pé. Ontem, esses dias eu ouvi uma reflexão, está lá no Instagram, pastor Iago Martins, e ele disse uma coisa que me chamou muita atenção, me levou muito a pensar. Ele disse: irmão, todos nós aqui vamos morrer, fato. Alguns vão morrer de câncer, muitos vão morrer de câncer, muitos vão morrer de ataque cardíaco, de uma doença terrível. Ou se não vai morrer, vai ter alguém na sua família que vai morrer. E resumidamente o que ele falava era o seguinte: isso se chama o quê? Um dia mau. Só que muitas vezes a gente acha que dia mau é quando bate o carro, ou quando perde o emprego, ou quando acontece algum estresse. Mas na realidade, amados, todos nós um dia estaremos enfrentando grandes adversidades. E aí ele chama a atenção porque ele fala, sabe, quando o pastor está pregando dizendo sobre tribulação, tempestade, e você diz: nossa, pastor, é exagerado demais. Não, é nesse dia mau que você vai se lembrar de tudo aquilo que foi pregado na sua vida. É nesse dia de decisão onde você tem que mostrar que você é forte. É isso que Paulo está dizendo: vocês estão preparados, porque vai chegar um tempo em que vocês vão ter que decidir entre a fé e a vida. Todos nós vamos passar, irmãos, dias difíceis, e é nesse momento que a fé está em jogo, onde você chuta, me perdão a expressão, o pau da barraca e diz: Senhor, eu desisto. Ou você diz: Senhor, eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade. Porque essa é a oração mais difícil e mais importante na vida cristã. Senhor, cumpra-se a tua vontade. Senhor, eu estou com câncer, cumpra-se a tua vontade. Senhor, eu estou morrendo, cumpra-se a tua vontade. É nesse momento, querido, que essa palavra tem que estar enraizada aqui, para que a minha fé não seja abalada, porque infelizmente vivemos um cristianismo simplesmente de fachada, a maioria das pessoas, de clichês, de religiosidade.
E Paulo está dizendo, vocês estejam preparados, porque foi concedido a vocês padecer por Cristo. E é nesse dia que a sua fé será testada. Pastor, o senhor está jogando palavra de maldição? Não, porque eu sei que um dia a minha fé também será posta à prova. Pedro diz, a vossa fé é provada mais preciosa do que o ouro que perece. Por isso que eu e você precisamos do Evangelho, para que naquele grande dia, que fomos confrontados, e que ninguém pode fazer nada por você, é o que você vai falar para Deus. Senhor, eu não creio mais em Ti. Ó Senhor, cumpra-se em mim a Tua vontade. Viva, queridos, com um único objetivo: cumprir a missão de Deus. Seja pela vida, seja pela morte, seja fiel ao Senhor. Não negocie seus valores. Não negocie a sua fé. Corrupção é corrupção. Roubar 25 milhões de reais é corrupção. Mas é corrupção roubar 50 reais. É corrupção vender um voto por uma caixa de fósforo, por uma dentadura, como diz no Nordeste, né? por um exame de vista. Isso é corrupção também. É fácil falarmos dos políticos que se corrompem por milhões. E nós que nos corrompemos por misérias. A diferença é os valores. Mas tudo é corrupção. Não negocie seu valor. Não negocie a sua fé. Não negocie, meu irmão. Ela é preciosa.